Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal Investigação Elite TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos, toda terça e sexta aqui, colocando os vídeos inéditos de crimes solucionados, crimes sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Mas antes do vídeo de hoje, pessoal, eu gostaria de recomendar um canal maravilhoso aqui no YouTube. É o canal da Way Campos. Ela tem um canal sobre crimes, tanto crimes solucionados como crimes ainda sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Ela traz muitos casos inéditos também no canal dela. Os vídeos são todos impecáveis, não só pela pesquisa e narração, mas também pela edição. Eu não recomendaria jamais um canal se eu não gostasse ou assistisse frequentemente os vídeos. Então, após assistirem esse vídeo, não deixem de ir ao canal da Way Campos, porque eu tenho certeza que vocês vão amar o canal dela. Eu estou deixando aqui o link do canal dela no box de informações, mas não deixem de visitar o canal dela. Eu sempre tento trazer casos de outros países, e o caso de hoje é um caso muito triste, porém muito interessante. Hoje eu vou falar aqui sobre o mais prolífico serial killer. Ele é o segundo serial killer do mundo, conhecido como a Besta. Ele é da Colômbia, lá falava La Bestia. O nome dele, Luiz Alfredo Garavito Cubillos. Ele nasceu na Colômbia em 25 de janeiro de 1957, filho de Manuel Antônio e Rosa Délia. Ele também teve uma família muito instável, né? Então ali, desde pequeno, a família já apresentava uma série de problemas. Voltando aqui um pouquinho no tempo para vocês entenderem quando tudo isso ocorreu, a Colômbia ainda é, mas já foi muito mais, um país muito instável, que tem 50 milhões de habitantes, porém é considerado um dos países com maior índice de violência do mundo. E o Garavito, ele aproveitou que naquela época dos fatos, muitas pessoas desapareciam, mas muitas mesmo, sabe? E ele se aproveitou desta ocasião para praticar os crimes mais horríveis que eu acho que uma pessoa pode fazer. Ele cometeu 172 homicídios. Ele tirou a vida de 172 meninos e em 2003 ele confessou que tirou a vida de mais 28, sendo 5 adultos, chegando ao número de 200. A maioria dos crimes ocorreram na Colômbia, mas ele também eliminou pessoas na Venezuela e no Equador. A polícia acredita que o número de crianças violadas chega a 400. As crianças que ele tirou a vida tinham todas entre 6 a 16 anos de idade. E esses crimes ocorreram entre outubro de 1992 a abril de 1999. E também no Equador ele tirou a vida de 4 meninos em 1988. Quem era esse homem? Filho de Manuel Antônio Garavito e Rosa Délia Cubillos, o pai era uma pessoa muito violenta com os filhos. Ele tinha 5 irmãos. Então, o que acontecia? Ele não ficava morando em lugar nenhum. Ele fugia de casa, e ele muito novo, mas adolescente, ele fugiu de casa. E aí, o que aconteceu? Ele começava a se passar como um vendedor de rua, ou ele fingia que era um trabalhador de caridade ou um padre. Isso era marca registrada quando ele começou a atrair as crianças para encontrar-se com ele, né, ou segui-lo. Após violar esses meninos, ele removia as partes íntimas. O médico que o entrevistou, o psiquiatra, disse que o Garavito, ele é muito charmoso, incrivelmente inteligente, tem uma fala mansa, amigável, mas ele sabia, desde o momento que começou a conversar com ele, que ele estava diante de um psicopata típico. Ele era profundamente manipulador, mas como todos eles são muito amáveis, persuasivos, né? Ele disse que o Garavito abertamente começou a falar das fantasias que ele tinha, por que ele fez tudo isso, e ele não mostrou remorso algum durante o tempo que estava conversando com o psiquiatra. Só que ele começou a dizer que ele estava possuído por forças malignas que o faziam fazer estas coisas. Como eu falei antes, em 1992, a Colômbia estava no meio dessa guerra civil e começou ali por volta dos anos 1960 e deixou assim milhares de moradores colombianos também desabrigados, se defendendo nas ruas. Muitos desses desabrigados nas ruas, as famílias não sabiam. Então essas crianças sumiam
E a polícia não sabia o que elas tinham sumido, nem a família também sabia. E nos meados da década de 1990 na Colômbia, as crianças estão desaparecendo. Portanto, alguma coisa começou a chamar a atenção da polícia. No começo, a polícia achava que era um caso isolado, mas os investigadores perceberam que àquela altura haviam casos semelhantes se passando em várias cidades e estados da Colômbia. O tempo passava e o número de crianças desaparecidas aumentava. A polícia não sabia realmente naquela altura o que iria enfrentar mais tarde. Todas elas vinham com família de estado social baixo, sabe? Pessoas vivendo em extrema pobreza realmente. Então eram crianças que algumas saíam para trabalhar e outras abandonaram a casa, vivendo na rua, pedindo esmola. O dinheiro que elas ganhavam ali, vendendo alguma coisa ou outra, elas acabavam se sustentando. E o Garavito, ele fazia a mesma coisa, ele fazia um trabalhinho ali, outro trabalhinho lá, tal, mas ele simplesmente também não era uma pessoa que tinha um trabalho. Portanto, em 1992, um total de 70 localidades haviam relatos de crianças desaparecidas e os corpos começaram a ser encontrados em valas comuns. Os corpos pertenciam a estas crianças que eram violadas pelo Garavito. Em uma vala foi encontrado 12 corpos, 9 não tinham cabeça. A polícia começou a ligar os pontos, a maior parte delas não tinha cabeça, não tinha as partes íntimas e tal, então chegaram à conclusão que esse ato, apesar da distância que estava ocorrendo, tinha que ser praticado pela mesma pessoa. Para vocês terem ideia, em uma das valas, eles encontraram 42 corpos de crianças. Muitas crianças, por viverem na rua, elas confiavam em qualquer um que conversasse com elas. E ele se aproximava dessas crianças, dizia que tinha um trabalho para elas, ou às vezes se passava como padre. Cada hora ele inventava uma coisa. Ele atraía essas crianças para um determinado local, onde ele fazia barbaridades com elas. O que a polícia percebeu? Que havia alguns cenários, vestígios de parafina. Eles não estavam entendendo por que aqueles vestígios de parafina estavam sendo encontrados. Eles não sabiam por que aquilo lá estava sendo usado. Começaram a pensar que talvez fizesse ali parte de um ritual satânico aquilo. Também chegaram a pensar que será que era acerto de contas entre rivais, né, de pessoas que vendem substâncias ilícitas um com os outros? Mas depois tudo acabou sendo descartado. A parafina usava, porque além de toda a barbaridade que ele fazia com essas crianças, ele também, ainda quando as crianças estavam vivas, ele ainda as queimava. O tempo foi se passando e até que em 1999 um novo crime foi registrado, só que dessa vez em Palmira. Ficou uma característica como os demais casos. No local foram encontrados muitos itens que os investigadores começaram a ter, talvez aqui a gente vai descobrir quem é. Acharam sapatos, par de óculos, um maço de dinheiro. E aí tudo isso foi mandado para um laboratório para saber, né, de quem seria o DNA daquilo lá. Mas só estou falando dos anos 90, né? Então muitas dessas provas elas eram mantidas e elas só puderam ser analisadas muito tempo depois, quando o exame de DNA ficou disponível. Os sapatos foram analisados em laboratório e perceberam que o sapato tinha um desgaste um tanto incomum no calcanhar. Isso os levou a crer que esse homem estava mancando, especificamente em uma das pernas. E eles também perceberam que na frente do sapato não havia nenhum desgaste. Então eles assumiram que esse homem estava usando um tamanho de sapato maior do que era o pé dele. E vendo o desgaste no sapato, eles conseguiram medir, ter uma ideia da altura dessa pessoa, e eles chegaram à conclusão que essa pessoa teria entre 1,65 m a 1,67 m de altura. Eles analisaram os óculos que foram deixados, né, em uma das cenas do crime, e analisaram a lente que ele usou, e chegaram à conclusão que quem usou aqueles óculos estava na faixa etária entre 40 a 45 anos, ou no máximo 60 anos de idade. Então eles estavam ali já com várias opções, já tinham um pouco mais de características. A polícia prendeu um homem chamado Pedro Ramírez Garcia.
Ele era conhecido como Pedro Pechuga. Ele tinha uma longa ficha criminal por roubos e também por coisas feitas contra crianças. No momento da sua captura, ele era procurado por ter desaparecido 2 meninos que se enquadravam na faixa etária das crianças que a polícia estava investigando. E ele também era procurado porque um menor o identificou como sendo a pessoa que fez o que fez contra ele, né? Então a polícia pensou, pronto, achamos o homem, é esse, né? É esse aqui. Aí a captura do Pedro, além de trazer paz, vamos dizer assim, ao país, começou a ter mais incertezas. Porque enquanto o Pedro estava preso, aguardando os resultados da investigação em Bogotá, 4 outros menores foram encontrados, daquele mesmo jeito como eu falei antes. Então aí a polícia pensou, não pode ter sido obra do Pedro, por causa que naquela época ele estava em outra prisão. Então acabaram, daqueles crimes todos, né, nem chegaram a trazer nada contra ele. O Pedro não foi a primeira pessoa julgada por esses tipos de crimes que eles estavam achando que seria. Embora os homens não tenham sido julgados, quero explicar isso, eles chegaram a ser investigados, mas não receberam nenhuma sentença como se tivesse cometido esse crime. Em 1993, em Bogotá, um homem chamado Javier Garcia Tinoco, ele foi preso e se declarou inocente. Passou até 1 ano na prisão esperando para o seu julgamento e durante aquele ano ele sofreu muito pelo fato de ter sido atribuído a ele violações contra algumas daquelas crianças. Na época que isso ocorreu, que ele foi preso, já haviam vários corpos. Então, mais uma vez, a polícia também achou, pode ser ele. Ele disse que recebeu muitos, mas muitos maus tratos naquele lugar. Ele foi solto em 1994 porque um teste do cabelo o separou das cenas do crime. Mas houve uma pequena confusão legal e enquanto ele já estava preso, antes do teste, um juiz já havia emitido uma sentença contra ele. Olha o país, né? Então ele teve que voltar para a prisão e ficar lá por alguns anos até que a sua situação fosse totalmente esclarecida. Um menino chamado Ronald Delgado, de 12 anos, tinha sido violado e perdeu a vida. As características desse crime eram muito semelhantes aos demais. Então, a polícia estava investigando em Turra, a cerca de 60 quilômetros de Bogotá. No caso, o Ronald, havia ali algumas declarações de algumas pessoas que disseram ter visto o garoto conversando com um homem poucas horas antes de desaparecer. Esses eram os funcionários de uma lanchonete ou de um bairro próximo ao local onde o corpo do rapaz havia sido encontrado, do menino, né, adolescente. Fizeram um retrato falado com os depoimentos dessas pessoas e a polícia local identificou o suspeito como sendo Luiz Alfredo Garavito. Pela primeira vez, tinha uma testemunha que conseguiu falar quem era aquele homem e fazer um retrato falado. Portanto, ele estava morando em local desconhecido. E a polícia começou a procurá-lo por todos os lados. Só que quando a polícia checou, naquela época, 1993, ele disse que ele tinha um álibi e o álibi confirmou aquilo. Então o que aconteceu? Ele foi solto. Ou seja, ele havia sido preso por ser o possível autor naquela época, mas ele foi solto depois porque acreditaram que o álibi dele, que ele tinha um álibi. E no que ele foi solto, ele ainda praticou mais crimes. Só lembrando a vocês, então, com isso, que ele já havia sido preso como suspeito. E aí a investigação não avançou muito depois que ele foi solto, mas eis que as características dele chamou a atenção de um outro investigador. Ele viu que o Garavito havia nascido no mesmo município onde ele acreditava que os crimes haviam começado. E o Garavito havia dado um endereço, uma cidade chamada Trujillo. Nessa cidade também havia sido encontrado uma vala com vários corpos. Além de tudo, ele estava dentro daquelas características, tinha entre 1,63 m e 1,67 m, ele usava óculos. Então eles selecionaram as pessoas que cometeram crimes naquelas áreas onde a maioria dos meninos foram encontrados sem vida, e nesse processo de classificação revelou 25 nomes. Então eles estavam procurando alguém com aquelas características, com aquela idade, com os óculos, com um problema na perna e tal. E eles foram eliminando, e eis que foi confirmado. Realmente aquele homem era o Luiz Garavito. O próprio Aldemar Duran, que era o principal investigador do caso, ele começou a trabalhar até disfarçado e em silêncio,
seus colegas começaram a chamá-lo de a sombra da besta, por causa da sua dedicação aos casos. E isso o levou até Bogotá para mais informações. E revisando os documentos, ele viu que havia um crime que ocorreu em 1996 na cidade de Tula, localizada a 200 quilômetros de Bogotá. O arquivo era sobre o desaparecimento de um menino de 12 anos, Ronald Delgado, quando o corpo foi encontrado embaixo de alguns arbustos. E as características do que ocorreu com ele era muito semelhante com os casos que estavam acontecendo. Então, a polícia estava certa que eles tinham o suspeito. E ele foi detido, interrogado, e simplesmente ele resolveu confessar. Ele confessou tudo. Ele ficava nessa alegação que não era ele que fazia aquilo, que era uma força extraordinária. Aí ele atribuiu isso a espíritos malignos que vinham, que tomavam conta do corpo dele. Eu não sei se isso era um teatro dele, né, para achar que a polícia ia acreditar, ou se realmente ele achava que era isso, que eu duvido. Para mim ele é um psicopata mesmo, tal. Então ele simplesmente sabia o que ele estava falando. O Luiz Garavito acabou indo a julgamento. A polícia atribuiu primeiramente 140 crimes, depois foram subindo para 170 e foram, quando ele vai falando. A polícia acredita que ele tenha violado por volta de 400 crianças. Então, o número de pessoas que ele tirou a vida são menos de 200 pessoas, mas eles acreditam que pode ser que seja até 300 pessoas, crianças. Porque ele não lembra do nome de todo mundo, ele nem sabia o nome. Infelizmente, muitas famílias têm os filhos desaparecidos até hoje. Só que essas crianças não puderam ser reconhecidas. Não tinha nada delas. Encontrado ali ossos já. E como naquela década existiam milhares e milhares e milhares de crianças desaparecidas, tem muita gente vivendo até hoje achando que ou o filho está vivo ou o filho está desaparecido. Porque não há nome para aqueles corpos todos. Mas ele levou a polícia nas valas, aonde ele deixou cada corpo lá. Então a polícia sabe que realmente foi ele, porque quem que saberia aonde estariam todos aqueles corpos? Levou muito tempo, mas finalmente foi resolvido. Agora, gente, vocês se preparem, sentem-se, porque agora vem a parte que vocês não vão acreditar. Este homem vai ser solto ano que vem. Yep. Em 2023, ele vai ser colocado em liberdade. Entra na tua cabeça que um homem que matou quase 200 crianças vai sair da cadeia. Por que ele vai sair ano que vem? Ele recebeu no total uma sentença de 1.853 anos de prisão. Mas na Colômbia, naquela época, a sentença máxima seria de 40 anos. Hoje em dia, 60 anos. Mas ele foi julgado pela lei antiga. Então, ele foi julgado pela lei de 40 anos. Portanto, porque ele levou a polícia até as valas onde ele enterrou essas crianças, ele teve a redução da pena dele de 40 anos para 22. Então ele já poderá sair ano que vem. E quando eu acho que o Brasil falha na lei, eu ainda vejo que tem país pior. Y a los padres y madres de familia que sus hijos fueron víctimas, por favor, unamos fuerzas y si nos toca volver a demandar para que ese psicópata de Garavito no vaya a salir libre. Ese tipo no merece salir de la cárcel, tiene que pagar su castigo tan fuerte que hizo. Agora, o mais incrível, ele disse que ele quer candidatar-se a um cargo político, porque ele quer trabalhar num departamento para proteger as crianças de psicopatas. Ele quer trabalhar protegendo contra pessoas como ele. Em primeiro lugar, que eu não acredito que jamais alguém vai ter coragem de votar para um infeliz desse, né? Mas ele está com uma doença terminal. Triste falar isso, mas é a mais pura verdade. Espero em Deus que ele seja levado. Não para o mesmo lugar para onde nós vamos, né? Porque isso aí já vai direto para o inferno. Mas melhor que essa doença já o leve. Porque se esse homem for colocado na rua ano que vem, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Ele se diz um homem totalmente modificado. Diz que encontrou Jesus na prisão, que hoje ele não tem mais nada disso. Existe arrependimento? Existe. Agora, um psicopata
não tem a mínima chance que um homem desse seja colocado amanhã na rua e um homem desse não volte a cometer crimes. Eu fiquei assim em estado de choque ouvindo uma coisa dessa. Ele tá vivo até hoje porque ele não está misturado com os outros presos, né? Ele vive separadamente, né? Não com os demais, porque todo mundo sabe que poderiam tirar a vida dele. Que se fosse no Brasil, ele ia ser colocado no meio da população geral mesmo e ele não duraria ali um ano. Não sei nem para que mantiveram esse homem até a data de hoje lá. Mas enfim, isso é uma opinião minha, não tem nada a ver com a lei. Eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acreditam que um homem desse pode de verdade ter se recuperado? Poderia ter ele encontrado a Deus e teve a vida dele transformada? Gente, eu quero deixar algo bem claro. Eu sou cristã. Eu acredito que existam pessoas que se arrependem dos crimes, confessam e têm o coração mudado. Mas eu não acredito no Garavito. Não acredito. Um homem que teve 400 chances, porque isso é o número de pessoas que ele violou. 400 chances. E ele não hesitou em nenhuma delas. Então, eu particularmente, Sandra, eu não acredito nesse novo Luiz Garavito que encontrou Deus na prisão. Mas essa é a minha opinião. Cada um fica à vontade aí para dizer o que vocês acham. Eu gostaria de saber se vocês acham que ele tem uma nova chance, que se é verdade que ele encontrou Deus lá e tal, se ele deve ser solto. Muito terrível, muito triste, muitas famílias chorando pelos filhos e muitas famílias que não têm a mínima ideia se os filhos estão vivos ou não. Eu coloquei aqui um vídeo onde algumas crianças puderam serem reconhecidas, né? Poucas delas. E quando foram contar aos pais, o desespero dos pais, gente, o desespero desse pai chorando, dizendo, não, meu filho, não, meu filho. Eu les dije que no, que yo no creo que esos sean los huesos de mi hijo. Eso no resta de mi hijo, mamita. No, no puedo creer eso. Y no lo creo tampoco. Mi hijo tiene que estar vivo en alguna parte. Sí. Yo presiento mi corazón. Olha, qualquer crime, na minha opinião, ele é hediondo. Portanto, tirar uma vida de uma criança é algo que é absurdo, sabe? E da forma como ele fazia, do requinte de violência que ele fazia. Deixa aqui embaixo o comentário de vocês e me diga o que vocês acharam do caso de hoje. Se vocês gostaram, por favor, vamos dividir esses vídeos aí com os amigos, com a família. Nós estamos precisando chegar e bater os 50 mil. Eu conto com vocês. Não esqueça de deixar o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para os outros. Nos vemos.